Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui é a Rádio Resgate Sem Fronteiras, trazendo som de fé, palavra viva e um chamado que atravessa o mundo para honrar aquele que nos amou primeiro, para honrar nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui é Karen Regina, pegando carona contigo no teu carro, no ônibus, ou para quem já está chegando em casa e está providenciando a janta, ou está tomando um cafezinho, tomando um chimarrão. Tu que está conectado aqui no programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus, através da rádio online Resgate Sem Fronteiras. Olha só, para te acessar a nossa rádio, tu entra lá na internet, digita resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Ali vai abrir o site da rádio e bem no cantinho vai dizer assim, ó, ouvir. Tu clica no ouvir, tu já vai estar escutando a nossa programação. Os louvores, as notícias, toda a programação que tiver ali. É uma rádio familiar, cheio da presença de Deus, Espírito Santo soprando aquilo que Ele quer que nós ouça. Amém? Glória a Deus! Então, para te falar conosco, existem duas maneiras. A primeira delas é o e-mail, resgatesemfronteiras.br@gmail.com, ou através do nosso WhatsApp. O WhatsApp, claro, o contato, né, o retorno é sempre mais rápido. O DDD é o 54 99670 8990. Para te colocar tua sugestão, o que tu quer ouvir, pedido de oração para ti, para tua família, por um colega, por uma irmã, tá bom? Te aguardo lá. E para te acessar as nossas outras conversas do programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus, eu peço que tu entre lá no YouTube. Dentro do YouTube tu vai digitar @PenielDeus76, tudo junto e tudo minúsculo, @PenielDeus76. Tu vai entrar no nosso canal. E se tu entrar, eu já peço para ti curtir a nossa página, ativar o sininho para não ficar de fora de nenhuma das nossas conversas. Amém? Glória a Deus! Gente, preciso falar dos nossos patrocinadores, amigos e patrocinadores. É ele, o Rig Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e comercial. Entre em contato com eles, o verão já tá logo ali. O DDD é 54 98151 5525. Amém? E quero falar para vocês também da FATEB Polo Nova Petrópolis. Gente, ontem eu conversei com a pastora Carla e ela falou assim, ó, que agora todos os cursos já estão autorizados pelo MEC. Todos os cursos tu já pode fazer em EAD, ou seja, basta tu ter o teu celular e internet ou o computador e internet e tu vai conseguir acessar e fazer aquele curso que tu tanto queria. Eles já têm disponível psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e outros. Te informa, entra em contato lá no DDD 54 99931 8699, FATEB, Polo Nova Petrópolis. Entre em contato. Tenho certeza que eles vão ter uma promoção, ó, da hora para te poder fazer o curso que tu tanto quis. Amém? Então, hoje é sexta-feira, 5 de dezembro. Final de semana já tá aí, ó, já estamos, ó, sentindo o cheirinho do final de semana. Então, eu quero conversar com vocês sobre autoridade. Eu estava pensando esses dias e daí me dei conta que muita gente salva, tá? Tô falando de irmão, de pessoas crentes, cristãos que já entregaram a sua vida para nosso Senhor Jesus Cristo, ainda não aprendeu a se posicionar. Já é
cristão, mas não se posiciona ainda na autoridade que Jesus Cristo nos deixou. A salvação, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, ela traz para nós identidade, o Espírito Santo traz capacitação, mas a autoridade de Jesus é uma consciência que a gente vai adquirindo, que a gente vai entendendo através da leitura da palavra do Senhor, tudo o que Ele deixou para nós. E essa consciência da autoridade que Ele nos deixou faz com que a gente tome um posicionamento. E quando a gente se posiciona, a autoridade vem. Amém? Isso é uma chave, fica ligado. O inimigo, ele acaba se aproveitando não de quem é fraco, porque não tem quem seja fraco na fé. Tem aquelas pessoas que ainda não têm todo o conhecimento, que não têm todo o entendimento, né? Daí é por ignorância. Como uma outra conversa que nós tivemos, que diz, né? Tem um versículo que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque a gente não procura a palavra, a gente não lê, a gente não, né? Ou tem preguiça, ou tem uma desculpa, sempre tem algum motivo. Mas a partir do momento que tu te posiciona, a partir de hoje eu vou ler, nem que tu comece com um versículo por dia. O Espírito Santo fala com a gente, ele nos direciona, ele nos mostra. E daí a gente descobre que a gente não é fraco, mas que a gente não conhecia a autoridade que já possuía. E daí o inimigo se aproveitava da gente. Mas a partir do momento que a gente tem o conhecimento, que a gente se posiciona, aí complica pro lado do inimigo. Amém? Então, é sobre isso que eu quero conversar contigo hoje, sobre autoridade. Hoje nós vamos falar sobre algo que Deus já nos deu, mas muitos não usam, que é a autoridade espiritual. Autoridade espiritual não é grito, não é empurrão, não é fazer mal para alguém, não é mandar em alguém, não é personalidade forte. Ah, ele é líder, ele tem personalidade forte. Não é valentia. Autoridade não é valentia. Autoridade é posicionamento espiritual. A partir do momento que nós nos posicionamos, porque a gente tem entendimento da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo vem, nos traz a consciência e a gente se posiciona em autoridade. Amém? Vamos começar lá pelo começo? O que é autoridade espiritual? O que eu entendo como autoridade espiritual? Autoridade espiritual é o direito legal que Jesus Cristo nos deixou para exercermos domínio em nome de alguém maior. Como assim, Karen? Autoridade não é poder espiritual, não é poder pessoal. Autoridade não é poder pessoal, não depende de emoção, não é igual a ter espiritualidade alta ou espiritualidade baixa. Não é isso. Autoridade é delegação. Cristo transmite ao crente a prerrogativa de agir em seu nome. Como assim prerrogativa? É como se ele tivesse assinado uma procuração. Eu autorizo, eu, Jesus Cristo, autorizo Karen Regina ter autoridade legal sobre tudo aquilo que eu conquistei usando o meu nome, assinado Jesus Cristo. E nessa frase que eu usei, tu troca pelo teu nome. Jesus Cristo fazendo uma procuração para ti. Eu, Jesus Cristo, autorizo a Maria a usar autoridade sobre tudo e todos que eu conquistei. E ele assina embaixo, Jesus Cristo.
É isso, é uma delegação de poder. Jesus Cristo assinou essa procuração para nós. Amém? Para que tu entenda, eu tô fazendo, né? Tô dando um exemplo aqui para que fique melhor para te entender. Vamos ver aqui um outro exemplo. Aqui, ó. Assim como tem os guardas de trânsito, né? O guarda de trânsito, ele não tem força física para um caminhão tá vindo e ele segurar o caminhão, como se fosse o Superman, o super-homem. Não, ele não tem força física para isso. Para segurar um caminhão ou um carro, até mesmo uma moto em alta velocidade, não consegue. Mas o guarda de trânsito, ele tem autoridade dada pelo Estado para nos pararmos. Não para nos pararmos pela força, porque força física ele não tem, mas pela autorização legal que o Estado dá para ele. Nós também não paramos o mal pela força. Não é pela força do nosso braço. Agora eu vou pegar o inimigo, agora eu vou pegar o medonho e vou fazer e vou isso. A gente não tem força para isso. Mas, através da procuração de Jesus Cristo, da delegação que ele nos passa, nós temos autorização do reino para parar o inimigo. Amém? Conseguiu entender? Por que nós podemos ter essa autoridade? Por que a gente pode ter? Porque nós fomos restaurados em Cristo. Antes da queda de Adão e Eva, Deus entregou para o homem domínio. Domínio, a palavra diz isso. A queda rompeu essa autoridade, mas a cruz restaurou. E eu já vou falar isso de novo. Antes da queda, Deus entregou ao homem domínio. E daí eu quero ler contigo Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Lá na criação, Deus já tinha dado domínio para o homem, ele já tinha autorizado. Mas esse domínio, com a queda de Adão e Eva, rompeu essa autoridade, né? Mas Cristo veio e através da cruz essa autoridade foi restaurada, foi restabelecida. Porque nós estamos assentados com Cristo. Efésios 2:6, olha só, Efésios capítulo 2, versículo 6 vai dizer: E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Tu pode entender que assentar-se com Cristo é uma posição de governo, de descanso e de autoridade. Porque Efésio diz, nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Ou seja, ele se posicionou nos dando governo, descanso e autoridade. Por quê? Porque o nome de Jesus é sobre todo o nome. Filipenses 2, versículo 9 e 10 vai dizer: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E debaixo da terra. Então, tu lembra sempre que quando a gente usa um nome,
o inferno reconhece e teme. Que nome é esse? O nome de Jesus Cristo. Amém? A autoridade vem através do nome de Jesus Cristo. Como que eu posso exercer essa autoridade na prática, Karen? Como é que funciona isso? A gente pode dividir, eu gosto de dividir em 4 pontos estratégicos. O primeiro ponto é declarar a palavra. Declarar a palavra de Deus. A autoridade que Jesus Cristo nos deixou, ela não está embasada na tua opinião. É ruim de ouvir isso, né? Porque a gente gosta de meter o bedelho, mas ela não está embasada na tua opinião. Se tu acha que sim ou se tu acha que não, para Deus não importa, porque Ele já nos deu esse domínio, Ele já nos delegou essa autoridade, Ele já assinou a procuração para o nosso nome, dos cristãos, dos crentes nele. Então, a autoridade, ela não se baseia na opinião. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que o inimigo vai sair. Não depende da tua opinião, mas ela depende do que a Escritura diz. Que Escritura? A palavra do nosso Senhor. Ela está totalmente embasada na carta de amor que Jesus Cristo nos deixou, que é a Bíblia, a sua palavra. Exemplo, está escrito que maior é aquele que está em mim. Tu pode achar que o teu problema é o maior do mundo, que aquilo não tem solução. Mas a partir do momento em que tu declara a palavra, tu lê a palavra, tu tem o conhecimento da palavra e tu começa a declarar, ou seja, abrir a tua boca e declarar o que está escrito, o inimigo corre. Está escrito que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Isso é palavra de Deus, está escrito lá na Bíblia. A segunda coisa, resista ao diabo. Resista ao diabo. Não negocie. Não é para te negociar, é para te resistir. Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não está dizendo aqui que é para te conversar, ou para te argumentar, ou para te responder alguma coisa, ou para te perguntar alguma coisa. Não, ele está dizendo que é para te resistir. Resistir em oração. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. A terceira é: feche as brechas. Feche as brechas. Autoridade sem santidade vira desgaste, vira cansaço, vira mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Presta atenção. A autoridade sem santidade vira desgaste. Santidade não é perfeição. Até porque na Terra, aqui no nosso mundo, não existe ninguém perfeito. Santidade é aquele teu posicionamento, aquela tua vontade, a tua intencionalidade de ter uma vida reta e ajustada diante do Senhor. É aquela tua luta travada contra os teus pecados, contra os teus erros. Isso é santidade, porque perfeição não vai ser encontrado em nós. Jesus deixou isso bem claro. Oração. E a quarta é a oração. Ore com a consciência, com a convicção de quem tu é. Tu tem que saber quem tu é. Porque no momento em que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador,
Jesus, ele nos dá uma identidade de filhos. Nós éramos, até esse momento, criaturas de Deus. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Jesus restaura a nossa identidade e nós passamos a ser filhos de Deus. Então, tu tem que ter essa consciência de quem tu é. Não é orar como um mendigo espiritual. Ai, Senhor, se tu puder, se tu tiver piedade. Ah, Senhor, se tu quiser. É orar como filha, autorizada, com uma procuração na mão, a escritura, declaração, decreto daquilo que tu sabe que Jesus já conquistou para ti. Eu posso ordenar que isso cesse, em nome de Jesus. Vamos fazer um exemplo aqui. Teu filho tá falando palavrão dentro de casa, tu pode orar. Tu pode orar com autoridade, com a procuração de Jesus na mão e dizer: a partir de hoje, inimigo de más palavras, boca do inferno dentro da minha casa não tem vez. Eu calo a tua boca, eu tiro a tua autoridade, eu te prendo, eu te amarro e tu sai da vida do meu filho, tu sai da minha casa agora, em nome de Jesus. Porque tu tem autoridade para mandar aquilo cessar, para mandar que aquilo acabe, chega, acaba hoje, acaba agora, em nome de Jesus. Entende? Tu adquire a consciência que tu tem essa autoridade, tu declara ela, e é declarar mesmo, é abrir a tua boca e falar. Eu sei que em muitos casos em muitos lugares a gente não consegue falar, mas tu fica ali em pensamento, né? Amarrando o inimigo, tirando a autoridade dele, cessando aquilo que ele está fazendo. Mas o melhor é quando tu declara, é quando tu abre a boca e traz a palavra audível. Aí tu resiste ao diabo, tu fecha as brechas, ou seja, tu não dá oportunidade para o inimigo ficar usando algum erro na tua casa, na tua pessoa. Amém? E ora, oração muda tudo, oração muda tudo. Alguns erros, tá? Quero falar assim rapidinho sobre alguns erros que faz com que a gente perca essa autoridade. Orar com medo acaba fazendo a gente perder a autoridade, porque medo anula a confiança. Ou tu confia que Jesus Cristo tá fazendo e que ele te deu autoridade para isso, ou tu não confia. E se tu tiver com medo, tu não tá confiando. Achar que é pelo sentir. Eu tô sentindo de Deus que agora é a hora. Não é pelo sentir. Não é sentimento. Autoridade não é sentimento. Autoridade não é sensação. Autoridade é decreto, é consciência. Tu traz a existência através da palavra que tu leu, que o Senhor disse que nós temos, e tu traz a existência, confiança em Deus, de que ele vai fazer aquilo que ele disse que faria, porque ele não é filho do homem para mentir. Amém? Tem dia, é óbvio que tem dias que a gente vai estar cansada, mas a tua autoridade continua intacta. A tua autoridade não muda porque tu tá cansada. A tua autoridade é a mesma, porque a palavra do Senhor é a mesma. A palavra do Senhor não mudou porque tu tá cansada. Ela permanece. A gente pode perder a autoridade também por falta de posicionamento. A gente não se posiciona, a gente aceita tudo como normal, mesmo quando não é normal. E muita coisa, gente, não é coincidência, é a
ataque espiritual. E a gente tem que estar conectadas com o Espírito Santo para ele nos revelar, para ele discernir isso para nós. A diferença entre autoridade e arrogância, que muita gente confunde. Arrogância é tu se exaltar. Eu vou lá e eu vou orar e tudo isso vai acabar. Eu sou bom, eu consigo. Isso é arrogância. Autoridade é exaltar o nome pelo qual você comanda. Porque tu vai lá e tu vai dizer assim, ó, em nome de Maria, saia. Em nome de Pedro, saia. Em nome de Madalena, saia. Em nome de José, saia. Não, tu vai lá e tu vai dizer em nome de Jesus Cristo. E tu tem que exaltar esse nome, porque é através dele que tu consegue. Não é porque tu é boazinha, porque a tua oração é forte. Não, é porque Jesus Cristo autorizou tu fazer aquilo. Tu é um instrumento do Senhor, nas mãos do Senhor. Sem Jesus Cristo, tu não consegue fazer nada. Sem esse nome que está sobre todo nome, a gente não consegue fazer nada. Então, toda a glória sempre é de Jesus, porque foi ele que fez. Amém? A pessoa humilde é a que mais caminha em autoridade, porque ela não age por ela mesma. Ela sabe que ela é só um instrumento do Senhor, nas mãos do Senhor. Amém? A autoridade não é para supercrentes, é para filhos. Não é para momentos especiais, é para o nosso cotidiano, é no nosso dia a dia, é no nosso ordinário. Hoje, Deus te chama a viver como quem sabe quem é. Tu sabe quem tu é? Tu conhece a palavra? O Espírito Santo está te orientando, está te mostrando? Então tu já começa a ter autoridade em Cristo para encerrar aquilo que o inimigo está tentando fazer dentro da tua casa, do teu serviço, da tua igreja, do teu ministério, seja onde for, tu já tem autoridade espiritual. Amém? E para encerrar, eu quero fazer a nossa oração. A oração para encerrar a nossa conversa de hoje. Senhor, nós te agradecemos porque em Cristo recebemos autoridade, identidade e posição. Abre os nossos olhos para entendermos quem somos no teu reino. Dá-nos coragem para resistir ao mal, sabedoria para fechar brechas e ousadia para usar o nome de Jesus com fé. Que toda opressão, confusão e medo caiam por terra. Levanta-nos como mulheres e homens posicionadas, conscientes e cheios do Espírito. Em nome de Jesus Cristo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Clareou um pouquinho mais para ti sobre a autoridade, sobre como é que nós podemos nos posicionar? Sempre, sempre com o conhecimento da palavra. Porque quando a gente começa a ler a palavra, gente, isso é sério. Quando tu começa a ler a palavra, que tu começa a pedir entendimento para o Espírito Santo, para te entender aquilo que tu tá lendo, a autoridade começa a vir. Tu começa a entender, sabe? Tu começa a tomar posse daquilo que Jesus Cristo já deixou pronto para ti. Ele já deixou pronto. É como se... Sabe quando a mãe da gente... Vou botar o exemplo aqui, a mãe da gente, né? O tempo que eu era solteira, que eu morava com meus pais. Que a mãe da gente faz aquela comidinha e deixa na geladeira. E aquela comidinha tá pronta lá.
na geladeira te esperando, e daí tu chega cheio de fome em casa e tu vai na geladeira e a comidinha tá ali te esperando e tu só pega e te serve? É isso. Jesus Cristo já deixou pronto a procuração no teu nome. Basta tu aprender com a palavra, a autoridade e colocá-la em prática e praticá-la. Sempre, de preferência, com orientação do teu pastor, da tua pastora, da tua líder de ministério. Amém? Glória a Deus por isso. Gente, desejo para vocês um final de semana abençoado, cheio da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, cheio de pequenas surpresinhas do Espírito Santo no teu sábado e no teu domingo. Amém? Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.